Bom, pessoal, na nossa aula do dia 12, a gente vai falar sobre um conteúdo um pouco mais avançado. A gente vai trabalhar com tabelas particionadas, certo? Uma tabela particionada, pessoal, é uma tabela lógica dividida fisicamente em tabelas menores, que a gente chama de partições. Mas antes de eu entrar nesse detalhe, pessoal, não se esqueça, né? Já deixa o seu like, já vai deixando o like, comenta, compartilha e verifica se de fato tu está inscrito, porque 70% das pessoas que estão assistindo e aprendendo aqui comigo não se dá conta de fazer a inscrição no canal e todos sabem que isso é muito importante. E antes de a gente falar sobre os tipos de particionamento, a apoiadora de hoje é a Rocket City. Então, você vai estar vendo esse vídeo na Semana do Estudante. Essa landing page vai estar modificada, mas você vai ter 20% de desconto na assinatura do Rocket City One, incluindo vários cursos de banco de dados relacional e não relacional que tem dentro da plataforma. Então, link fixado, é uma promoção inédita de 5 para 20%, é muita coisa. Demorou? Então, agora vamos falar sobre o assunto do vídeo. Pessoal, eu quero que vocês imaginem aqui, deixa eu já abrir o Notion, porque eu vou botar vários scripts aqui, tá? Eu quero que vocês imaginem o seguinte, uma tabela de vendas com 500 milhões de dados, de linhas. Vamos botar linhas que representam vendas, tá certo? Para aplicação, quando a gente está falando de tabela particionada, existe apenas a tabela de venda. Entretanto, o teu Postgres ele vai conseguir armazenar cada período numa partição diferente. Então, a tua tabela de venda vai ficar mais ou menos assim. Ó. Então, eu tenho aqui a tabela principal, que é a tabela de vendas, e eu vou ter várias partições por ano. Tá? Lembrando que o particionamento declarativo, que é esse que a gente vai trabalhar, ele está disponível no PostgreSQL a partir da versão 10. Bom, se tu está trabalhando num legadão que está com Postgres abaixo, tipo o 8.3, o 9.4, a minha sugestão é que você migre, porque nem existe mais o banco, o Postgres 9 para baixar no site oficial, tá? Então, e não vai te custar nada. Essa migração é muito rápida do 9.4 para o 10, já está no Postgres 18 para vocês terem uma ideia. Se tu quiser usar particionamento nas versões 9x, né, dá para fazer. Tá? Só que tu vai usar herança de tabela, tu vai usar restrições mais manualmente, tu vai ter que criar trigger, então tu vai ter que fazer um monte de falcatrua aqui para funcionar o particionamento, beleza? Qual que seria o objetivo do particionamento? Então vamos botar aqui, ó, qual o objetivo de a gente particionar uma tabela no banco de dados? Então, o particionamento ele costuma ser utilizado para, basicamente, melhorar consultas que acessam somente uma parte dos dados, tá? O que mais? Facilitar, vamos botar aqui, facilitar a exclusão ou arquivamento dos dados antigos. Lembrando que tu pode só fazer um backup dos dados atuais, só pode fazer um restore de uma tabela específica, enfim. C, tu pode reduzir o tamanho individual de tabelas e índices. Vai te facilitar algumas operações de manutenção, porque a manutenção vão ser menores, e tu vai conseguir organizar grandes volumes por período, empresa, por loja, por região ou qualquer chave que tu escolher, certo? Então, já dá para entender aqui que tu pode utilizar isso para fazer um Business Intelligence, para usar um BI. Então, se tu combinar tabela particionada com view materializada, meu amigo, tu vai ter um BI muito top.
tá? Então, o principal ganho aqui, ele vai ocorrer porque a gente chama de partition pruning. Assim, ó, esse termo em inglês aqui, ó, partition pruning, certo? Que é quando o filtro utiliza a coluna do particionamento, né? Então, o Postgres vai ignorar as partições que não possuem aquele filtro e isso vai otimizar muito o teu comando SQL. Então, um exemplo aqui, né? Considerando uma tabela com vendas de 2020 até 2026, tu vai fazer aqui o teu select, asterisco from, na tabela de venda, where a tua data de venda é, vamos botar aqui, maior ou igual, ou between, né? Maior ou igual a, vamos botar um between, senão vou ter que trocar o teclado. Between 2026 do 8 e do 1, end 2026 do 9 do 1. Se a tua tabela tiver particionamento, o Postgres ele vai simplesmente ignorar todas as outras e vai ir direto na tabela vendas 2026 do 8, tá? Então, esse aqui que é o grande ganho do teu do teu particionamento, tá? Existem alguns tipos de particionamento que eu quero colocar aqui nesse vídeo. O primeiro tipo, tipos de particionamento. O primeiro tipo é por range, tá? Que nada mais é do que intervalo, né? O segundo tipo é por list, que é por valores definidos. E o terceiro tipo é por hash, tá? Que é pela distribuição do hash de uma coluna, certo? Então, esses são os tipos de particionamento que existem. Vamos ver agora, vamos entrar no particionamento por range, tá? Porque é o tipo mais comum. Então, eu quero que a gente considere, agora eu vou abrir o meu The Beaver, essa tabela de vendas aqui, ó. Deixa eu abrir o The Beaver. Então, considere que a gente tem essa tabela de venda. Então, create table venda, eu tenho um ID, big int, aqui, beleza. Eu tenho um ID do cliente, eu tenho uma data de venda, eu tenho um valor total, que ele é um numeric, uma observação, partition by range, tá? Então, eu vou particionar by range, que é a primeira opção que eu comentei aqui para vocês, ó, por intervalo, tá certo? Beleza. Então, eu vou fazer esse comandinho aqui. Vou dar um play. Criei. Tá certo? Show de bola. Então, a partir do momento que eu faço essa tabela com o partition by range, a minha PK, a minha primary key, nesse caso, ela passa de ser apenas o ID e vai fazer assim, ó, ID e data da venda, certo? Bom, como que eu crio partições para essa tabela? Então, para eu criar partições para essa tabela, são esses comandos aqui. Então, eu consigo criar isso aqui via script, via automação, mas, ó, create table venda 2026 do 1. Então, eu vou pegar do 1 do 1 até 1 do 2. Vocês estão vendo que o final aqui, ele é exclusivo, tá? Então, ele não é incluído 1 do 2. Então, eu tenho que botar aqui 1 do 1 de 2026 a 1 do 2 de 2026. A outra tabela de venda é do mês só do mês 2, então vai até 1 do 3. A outra tabela de venda do mês 3 vai até 1 do 4, certo? Então, o nosso comando aqui, né, ele vai acatar isso daqui, né? Então, ó, 1 do 1 de 2026 vai pertencer às vendas de 2026. 31 do 1 vai pertencer à venda de 1 do 6. E 1 do 2 vai pertencer aqui à tabela de vendas de 2 de 2026. Perfeito? Agora eu vou inserir um registro aqui. Então eu vou pegar aqui no meu The Beaver. Deixa eu criar, né? Que eu não criei as partições. Beleza. Agora eu vou pegar aqui para vocês entenderem e vou fazer um insert na tabela de venda. Então eu vou inserir aqui uma venda 15 de 2 de 2026. Automaticamente o Postgres ele vai
inserir nessa tabela. Então, não é necessário a gente fazer um insert into nessa tabela aqui específica. O Postgres que vai fazer o direcionamento para a gente, tá? Então, eu vou fazer o insert, beleza, inserir, show de bola, updated rows 1, e agora eu vou fazer o select aqui para mostrar para vocês. Então, eu vou dar um select, olha só, eu tenho esse table ou ID aqui que vai mostrar qual é a partição que ela pertence. Então, deixa eu levantar aqui para eu conseguir enxergar. Olha só, ele retornou aqui ó, a partição 2 de 2026. Então, estão vendo que o Postgres ele já consegue gerenciar para a gente. Tá, Matheus, e como é que eu vou fazer essa consulta por este período? Eu tenho que usar a tabela particionada? Não. Assim como o Postgres sabe que ela faz parte de uma partição, a gente pode simplesmente fazer um select na tabela de venda. Então, a gente pode vir aqui, botar o filtro da data, né? Que eu não usei between, mas o Postgres ele vai pegar automaticamente da tabela de venda, tá? E aqui eu posso também fazer um select para fazer um somatório por cliente, por exemplo. Ó, o Postgres vai pegar diretamente da tabela particionada. E se eu for consultar daí sem o índice, né, sem o filtro de data, um select normal, daí sim o Postgres aqui vai buscar na tabela principal também. Só que daí ele não vai na particionada porque a nossa PK agora é ID e data da venda. Tá certo? Bom, tu pode verificar também o explain dessa query que a gente está rodando. Então, por exemplo, eu posso rodar um explain aqui para verificar o que está acontecendo. Então, ele já disse para a gente aqui que é um plano adequado, porque ele está usando aqui um sexcan na nossa tabela de particionamento com um filtro adequado, tá? Então, perfeito, tá? E um grande detalhe muito importante que eu quero colocar aqui nesse vídeo é que a gente consegue criar índices para as tabelas particionadas também. Então, eu posso pegar aqui e criar um índicezinho assim, ó, create index. Então, eu posso chamar de índice, né, venda cliente data on, passando aqui o que eu quero. Então, vou criar um índice. O Postgres automaticamente vai pegar esse índice, vai criar na tabela principal e vai jogar diretamente para as tabelas particionadas. E isso aí é muito massa, né? Então, eu posso vir aqui e fazer diretamente esse select, que agora ele vai estar com o índice, tá? Daí fica a pergunta, né? O que vai acontecer quando alguém inserir uma data que não tem uma partição? A partir do momento que eu criei uma partição e eu vou inserir uma data aqui que não tá, ó, por exemplo, 2027 não tá. Sem eu ter uma partição, vai dar um erro daí, o meu insert. Então, eu tenho que tomar muito cuidado. Ó. Ele vai falar que não existe uma partição relacionada na tabela de venda para atender esses requisitos deste insert. Automaticamente, tu pode criar, né, como alternativa, um índice default. Então, é recomendado que você tenha um particionamento default para que você consiga fazer aqueles inserts fora do particionamento. Então, ele vai pegar e vai conseguir inserir agora. Perfeito? Show de bola. E agora eu trago um outro detalhe que é mais avançado, que é a parte de tu criar essas partições automaticamente com base na tua tabela. Então, eu vou explicar isso aqui para vocês, mas é algo mais avançado, que como a gente não viu funções ainda, mas eu vou mostrar aqui o que eu geralmente faço. Eu tenho uma função que eu chamo de fn criar partição venda, onde para esta função eu passo dois parâmetros. O primeiro é um inteiro, que é o ano, o segundo é o mês. Aqui dentro dessa função, ela é uma função PL/PGSQL, ou seja, eu consigo programar dentro dessa função. Eu consigo fazer ifs, eu consigo fazer selects, eu consigo fazer qualquer coisa. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou declarando algumas variáveis de controle e eu inicio o begin dela. Então, eu pego a data inicial, que é calculado pela função makeDate, do ano e do mês que eu passei por parâmetro, e eu estou calculando a data final. Estou fazendo uma formatação com o nome da minha tabela, que vai ser a tabela particionada, e eu estou executando o comando
para fazer o particionamento da minha tabela. Então, eu dei um executing format aqui, que vai criar a tabela se ela não existir. Então, eu tenho que dar um create table if not exists, fazendo o partition of na minha tabela principal, que é a tabela de vendas. Então, eu posso criar essa função aqui no meu banco de dados. Ó, criei ela aqui. E como é que eu uso para criar as minhas partições? Simples, fácil, muito fácil. Meu Deus, como é fácil. Então, eu venho aqui e chamo a minha função direta. Eu quero criar a partição para a tabela de venda do ano de 2026, mês 4. É só eu rodar a minha partição aqui e ele vai me retornar que ela foi criada ou não. Claro que ela é um void, mas eu poderia botar um boolean, poderia fazer qualquer coisa, mas vai criar os particionamentos para a gente. Perfeito? O que mais que influencia que eu posso passar aqui para vocês? A parte de exclusão, né? Sem o particionamento, a gente vai remover utilizando uma query normal. Então, eu vou dar um delete aqui, from venda, where data de venda menor do que isso. Então, ele vai gerar um grande volume, ele vai criar várias tuplas mortas, ele vai exigir o trabalho do nosso vácuo no banco de dados, que é um detalhe que eu quero trazer aqui para uma aula também. Com particionamento, se eu quiser deletar, eu posso simplesmente vir aqui e dar um drop na minha tabela, tá? Ou eu posso fazer, como é que se diz? Desanexá-la, a minha tabela de venda, dando um detach na minha partição, tá? Ela vai continuar existindo como uma tabela comum, mas ela não vai mais fazer parte da partição da tabela de venda. Perfeito? Bom, nos próximos vídeos eu vou fazer, então, os outros tipos de partição, né? Para não ficar um vídeo tão grande, então eu vou ensinar a partição por lista e depois a partição por hash. Demorou? Então é isso. Fiquem com Deus. Não se esqueça, deixe comentários se você gostou dessa aula. Eu sei que é uma aula um pouco mais avançada, mas quando você aprender a fazer particionamento, vai fazer muito sentido no seu banco. Demorou? Tamo junto, forte abraço e até a próxima. Fui!